Feliz. No começo, o espiritismo era Colômbia, para né? ser uma seita mesmo, né, cara? E aí, em algum momento, ele acabou se tornando uma coisa mais engessada. Mas é bom que tem esse tipo de coisa. E é legal de entrevistar você para o pessoal ver que, às vezes, você pega um pessoal que é jovem e que, tipo, desde criança e está se dedicando. Então, tem coisa para falar. Eu não preciso entrevistar só gente de 70 anos, né? Que, às vezes, você consegue ter um jovem que tenha uma coisa legal. E eu, tipo, vi a tua apresentação, ela tá muito show. Eu vou passar a pessoa, eu não vou dar spoiler, mas, cara, fica à vontade. Aí Uhum. a apresentação é sua. Tá. Dá o Ah, legal. ataque. Então, vamos falar da história do Espiritismo, né? Primeiramente, eu acho importante falar que o Espiritismo não é nenhuma grande novidade. Desde que o mundo é mundo, existe as manifestações espirituais. E o que é a palavra espiritismo? Como eu falei, é doutrina dos espíritos. E o termo espiritismo foi cunhado, né, por Kardec, pelo Allan Kardec, lá em 1857, quando ele estava estudando, tá? Mas a ideia por trás, né, é muito mais antiga. E então, assim, ela perpassa desde a antiguidade, né? Tem as religiões, a doutrina secreta, tinha os grandes iniciados lá no Egito, né? Então, essa galera, na Grécia também, a gente sabe das pitonisas lá no oráculo de Delfos. Tem os druidas também, os, os cristãos ali no início, aquela coisa da língua, assim, tipo um demônio. Você pega ali o Antigo Testamento, também tá cheio. Então, assim, o negócio é que até então não tinha sido muito bem estudado, não tinha sido muito bem encaixado nos termos da linguagem moderna. Isso ficava muito de uma maneira simbólica, né? E muito mais reservado também. Funcionava muito mais ali. A galera que quisesse saber, né, sobre o mundo espiritual, eles teriam que ingressar numa ordem, né, e se iniciar ali na doutrina secreta. Então, assim, para o público se mostrava uma coisa e para quem era de dentro era uma outra. Era bem aquela coisa do esotérico com X e do esotérico com S, né? Do esotérico com X ali, tava mostrando as duas formas, estava se contando a verdade, mas de um para uns eles sabem que não iriam entender, então eles se contavam por parábolas, pelos símbolos, pelos mitos, né? E para outros, assim, para a galera que realmente estaria disposta a se embrenhar, assim, ir a fundo, porque aí eles contavam explicadinho, mas quando você passa a lidar com isso, é um, não é que é perigoso, mas muita gente pode cair. Se você não tem a cabeça no lugar, então se isso é tratado de maneira indiscriminada, sem ter um preparo, sem ter, né, um cuidado, é melhor às vezes você nem se envolver, porque é capaz de você se conectar com forças, com entidades que vão, né, atrasar a sua evolução espiritual. Mas na, na idade moderna, vamos dizer assim, né, a humanidade, a gente entende na doutrina espírita que hoje em dia não tem mais o que se esconder. Já passou dessa época, porque a gente já tem a ciência desenvolvida, né? Já tem a internet, você quer saber das coisas, joga na internet, tá tudo aí às claras, né? Então, hoje a gente já estaria mais amadurecido, não só hoje, né? Mas, vamos dizer, a maturidade da humanidade como um todo, ela
estaria nessa época aí do meados de 1850, né, meados do século XIX. Aí eu vou passar aqui primeiramente fazer um contextozinho, né? Acho importante a gente trazer o contexto do espiritismo. A gente sabe que é uma força da natureza, os fenômenos espíritas. Mas onde que ele surgiu? Né? E o tempo é importante. Ele surgiu na França, em Paris, e a gente considera que o marco dele foi em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos está contido o Espiritismo. Mas para chegar lá, qual que é esse amadurecimento assim, que o povo, que a massa precisa ter? Né? Aí eu coloquei esses antecedentes importantes aqui. Tivemos antes um iluminismo, no século XVIII, foi considerado o século da filosofia, né? Aí começando em 1715, com a morte do Luís XIV, né? Porque o Rei Sol era o máximo ali do absolutismo, ele é o máximo mesmo. Então, a partir que ele morre, o absolutismo começa a perder força, né? E aí tem o Voltaire, tem Rousseau, tem Montesquieu, tem os enciclopedistas aqui, né? Que assim, é importantíssimo, né? E é por isso também que é importante o Marcelo fazer todo o trabalho de enciclopédia, de catalogar todas as informações relacionadas ao ocultismo, hermetismo, né? Tem a questão da independência nos Estados Unidos também, 1776, a Revolução Francesa, guerras napoleônicas, profundas transformações políticas, sociais e econômicas, né? Caindo aí no século XIX, que é o século da razão, isso filosoficamente o pessoal chama de século da razão, porque no século XVIII foi toda uma efervescência filosófica, né? Mas assim, a coisa vai ficar mais bem trabalhada no século XIX. E o Kardec nascendo em 1800, Kardec não, né? O Hippolyte Léon Denisard Rival. Ele nasceu em 1804. E tem também depois ali, né, nas primeiras décadas do século XIX, tem as independências, né, da América Latina. O Brasil foi independente em 1822, aí a Argentina acho que foi antes, né? Tem toda a independência, né, dos países aqui da América do Sul. Então, ou seja, o mundo estava passando por transformações radicais na política, na sociedade, né? Na economia, os ideais de liberdade gritando, né? De igualdade também, e de fraternidade. E a ciência também, e estava tendo todo aquele o conflito, né, das ideias retrógradas que a religião defendia, né? A religião, assim, a igreja, né? A igreja, porque religião é um sentimento, uma virtude, que não depende de igreja nenhuma, né? Mas, e aí eu coloquei aqui, para referência bibliográfica, um livro chamado Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico Xavier. Um livro que foi psicografado em 1937. O Chico tinha 27 anos. E esse livro fala, né, tem capítulos falando desses antecedentes aqui. Porque na doutrina espírita a gente tem a história que estamos no momento de transição. O nosso, vamos dizer assim, o padrão moral, né, espiritual do mundo, né, da coletividade, tem que evoluir. Hein? E no início, nessa evolução aí, desse entendimento da humanidade, né, é uma reforma. Então, as coisas ficam confusas, tem muita instabilidade, né, tem toda essa confusão. Mas é esse pano de fundo aí, né? Então, a galera já tinha uma condição, uma mentalidade
para para receber algo mais sério, vamos dizer assim. E aí entra o espiritualismo moderno. O que é o espiritualismo moderno? No espiritismo também, a gente fala que as coisas acontecem no tempo certo. Como diz o tema do encontro de carnaval que vai ser esse ano, há tempo para cada propósito. A gente acredita que tem uma espiritualidade por trás de toda a evolução humana. Desde quando a gente estava lá no Homem das Cavernas, né, até os dias de hoje, na história das civilizações, existem inteligências superiores, né, que para muitas crenças vão ser anjos, né, que acompanham a evolução dos homens, mas tudo vai vindo no tempo certo, sabe? Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois. Então, igual a vinda de Moisés foi um momento assim, dentro do planejamento ali naquele povo hebreu, né, trazendo uma legislação mais justa, a ideia do monoteísmo. Tem também na Índia, né, os grandes Mahatmas lá, com as grandes expressões no hinduísmo. Buda também foi um missionário que veio para estar alavancando a evolução lá, né, dos povos na Índia. Tem o Zoroastro na Pérsia, Sócrates, Platão na Grécia. Então, de tempos em tempos vão vindo esses profetas, vão vindo esses grandes homens para, aos pouquinhos, estarem melhorando as coisas aqui, o ambiente no nosso planeta, né? Fazendo a humanidade avançar como um todo. E o Hermes, né? Hermes Trismegisto, com o hermetismo também, né? Foi uma grande personalidade aí da história. E o próprio Jesus. Jesus, na doutrina espírita, a gente tem como a grande alma, né? Responsável por governar o planeta. E aí ele veio para ensinar os homens a amar, porque até então tiveram-se grandes almas antes dele, mas até então que conseguiu vivenciar ali o amor de uma maneira tão de se entrega mesmo, tão de exemplo, foi ele, né? E então assim estava se previsto, igual até mesmo no Evangelho fala, né? Numa passagem do Consolador prometido, que futuramente Jesus enviaria um Consolador para ele poder estar restabelecendo muitas coisas que teriam sido deturpadas ao longo do tempo da mensagem dele, né? Esse Consolador não seria um Kardec, tá? Não seria, ele não está personificado numa pessoa. Esse Consolador está personificado e também não no espiritismo, assim. Por mais que seja estranho eu falar isso aqui agora, tendo muito espírita que pensa, o Consolador prometido é o espiritismo, mas o Consolador prometido, vamos dizer, é todo esse momento, é todo mundo que está sendo influenciado pela espiritualidade para buscar a verdade. Então, todo mundo que está nesse caminho está promovendo esse tempo do Consolador prometido. E o Espiritismo está dentro disso também, a Umbanda está dentro disso também. Então, as coisas estão vindo à tona aí. O Projeto Mayhem também está dentro, faz parte. Né? Quantas pessoas são consoladas assistindo essas entrevistas aqui, né? Então, continuando aqui, chegou o seu tempo, vamos dizer, de ter revelações mais nítidas.
a espiritualidade, julgou oportuno, falou assim, não, agora os homens já não estão na idade das trevas, mas não. Eles já passaram por uma idade média, eles já têm desenvolvido uma filosofia bacana, eles não vão deturpar o negócio. E aí, aqui, né, começa com o Emanuel Swedenborg, né, que foi um sueco, foi um cara bem influente lá na Europa, né, na época que ele viveu, de 1688 a 1772, né, mais no século XVIII. Ele era um grande médium, ele tinha visões, ele escutava espíritos, e ele era muito influente na nobreza, né? E tem o Mesmer também, com toda a teoria do magnetismo animal, né, que no espiritismo a gente desenvolve no passe, né, na imposição das mãos, mas isso aí não foi não, o Mesmer que inventou isso. Jesus, lá na antiguidade, quando ele curava as pessoas, os próprios cristãos, os discípulos, na imposição ali das mãos, eles estavam aplicando o magnetismo animal ali, só que eles não sabiam que era essa palavra, tinha outros termos. Cara, a verdade é que todo mundo fala a mesma coisa com palavras diferentes. A gente só tem que estar ligado na ideia, entende? E parar de ficar brigando com o outro porque ele não está se referindo àquela ideia da mesma maneira como você se refere, entendeu? Então, mas o Mesmer, qual que seria a virtude dele? Ele desenvolveu isso numa linguagem mais moderna, né? Escreveu livros, fez escola, né? Deixou a coisa de uma maneira mais racional, menos ali simbólica, menos intuitiva, mas mais prática mesmo. E tivemos também o que assim é o grande marco assim. Mas antes disso aqui também eu esqueci de colocar, teve nos Estados Unidos, né, mais ou menos 1830, também no início de 1840, por aí, tava um movimento muito forte lá, né, daquela galera que espera os fins dos tempos, né? Eles falam assim, não, os tempos estão chegando, a gente está recebendo revelação nas igrejas, o Espírito Santo está vindo aqui e está falando para a gente se preparar. Então, assim, tava aquele movimento muito forte e os caras estavam achando mesmo que eram os fins dos tempos, estava rolando lá. Então, mas isso já era o quê? Era esse momento aqui do espiritualismo moderno, né? Então, é como que nunca antes da história ficou tão próximo o mundo espiritual do mundo material. Assim, a quantidade de médiums, de pessoas relatando visões e tudo mais. E aí, assim, vamos dizer assim, estava tudo isso fervescendo, crescente. O que foi o estopim ali? Foi os fenômenos em Hydesville, né, em 1848, com a família Fox. O que acontece? Essa família Fox, lá em Nova York, né, eles se mudam para esse vilarejo chamado Hydesville e eles vão morar numa casa tida como mal assombrada. E aí, e realmente a casa era mal assombrada. Tinha manifestações lá e tudo, e assim, de noite, barulhos terríveis, eles escutavam correntes pela casa, estalos de madeira e muito prato quebrando, e era uma confusão, eles não conseguiam dormir, o pai ficava procurando, o pai Fox ficava procurando de noite onde é que estava vindo e não achava. Aí, e tinha duas meninas, né, duas filhas pequenas, a Margaret e a Kate. E aí as meninas falaram assim, já sei o que deve estar acontecendo. Teve um dia que elas falaram assim, acho que amanhã vai ser 1º de abril. E tem alguém que está querendo pegar uma peça na gente. Vamos brincar com ele, né? As crianças, né? Chegaram e aí deram o nome, vamos dizer assim, né? Nessa possível entidade, e era um espírito mesmo, de pé rachado. Falou assim, senhor pé rachado, me dá um sinal se você está aí. Dá uma batida. E aí, pum.
eles escutaram uma batida. Aí eles, meu Deus, ele escutou a gente. Aí eu falei, não, dá 2, se a gente não tiver doida. Aí deu 2 batidas, tum, tum. Aí eles, nossa, realmente tem um ser que está se comunicando. E eles deram o nome de pé rachado. E aí, né, eles começaram a desenvolver uma comunicação ali, né, com base nas batidas mesmo. E eles conseguiram identificar que a entidade que assombrava aquela casa era o antigo dono dessa casa, e ele tinha sido enterrado no sótão, no porão dessa casa, e estava a 7 palmos do chão, uma coisa assim. Nas comunicações, teve, assim, foi bem demorada, assim, não, aquela coisa, você já viveu aqui na Terra? Uma batida se for sim, 2 se for não. E aí eles acabaram descobrindo, eles foram desenterrar lá e viram mesmo, acharam os ossos e descobriu a história do cara, e isso saiu no jornal. E lá nos Estados Unidos estava forte esse movimento, né, dos tempos são chegados, do fim do mundo, pá. Então a mídia lá, a imprensa, divulgou isso e tomou grandes proporções esses fenômenos em Hydesville. E aí muitos missionários desse espiritualismo moderno lá nos Estados Unidos vão para a Europa, né? Ali no início, 1850, por aí. E aí lá na Europa eles começaram a fazer grandes exibições assim desses fenômenos de maneira pública. E ficou conhecido como mesas girantes, mesas dançantes. E isso aí é história, viu, gente? Não é lorota sim que eu estou contando, não. Isso aí vocês acham mesmo. Se for pegar os jornais, as revistas da época, era a manchete ali, a galera tem fotos, né, do pessoal. Fotos não, acho que nessa época não tinha foto, mas tem desenhos, quadros representando, né, todo esse movimento forte, né? E aí o Hippolyte, não é Kardec, tá, gente? O Hippolyte Lyon, porque Allan Kardec é um pseudônimo. O Hippolyte, ele ouve falar das mesas girantes em 1854, né? Então, mas até 1854 o negócio já estava fervilhando na Inglaterra, estava rolando na Suíça, na França também, e outros lugares na Europa, né? E aí ele decide investigar o fenômeno mediúnico em maio de 1855. Porque o Kardec, ele era bem... Kardec não, era o Hippolyte. Eu vou contar um pouquinho dele depois aqui para vocês. Mas ele era um cara bem cético, sabe? Ele não era muito religioso, não. Mas ele era um acadêmico. Ele é um cara muito racional, tentava entender as coisas e muito preocupado com a educação. Então ele quis... E outra coisa, ele tinha conhecimento de magnetismo. Ele participava de clubes de magnetistas. Então, inicialmente ele pensou que toda essa coisa das mesas estarem se movimentando sozinho, de ter estalo e tudo mais, ele pensou que era era efeitos magnéticos. Ele pensou, deve ter alguém aí magneticamente mexendo nisso aí. Mas aí por isso que ele não deu muita bola. Mas aí, depois de 1855, o amigo dele falou, cara, não, as mesas respondem, você pergunta para elas dão respostas inteligentes. Aí que ele pensou, peraí, então não é só magnetismo, deve ter uma parada errada, porque não existe, não tem como uma mesa ter cérebro para pensar. Tem uma inteligência por trás disso. Aí que ele buscou estudar o negócio. E aí ele foi numa médium conhecida lá, a senhora Planemaison, e lá ele se convenceu, ele participou, eram até reuniões mais fechadas e tudo, ele participou e ele falou, realmente tem alguma coisa por trás que merece o estudo, porque até então todo mundo estava brincando, levava o negócio divertimento, entretenimento, a galera não levou a sério, né? E aí
ele começou a fazer perguntas, começou a levar a sério, né? E em 1857, né, 2 anos depois dos primeiros contatos dele, ele já publica o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E essa primeira edição, ela não é a maneira como a gente conhece hoje, não. Ela tem 501 questões. A edição de hoje tem 1019. Isso tudo que eu falei está num livro do Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes. Foi mais ou menos no início do século XX que ele escreveu, chama The History of Spiritualism. A galera coloca, e ficou traduzido no português como a história do espiritismo. Só que não é espiritismo, é espiritualismo. Porque, e aí o termo mais adequado é espiritualismo moderno. Espiritismo, quem cunhou essa palavra a primeira vez foi o Kardec. E ele até, no Livro dos Espíritos, ele faz questão da introdução, na primeira parte, de explicar que tem a pessoa que é materialista, tem a pessoa que é espiritualista e tem a pessoa que é espírita. E ele fala que, olha, o espiritualismo, todo espírita é espiritualista, não tem como fugir, mas nem todo espiritualista vai ser espírita, porque tem algumas coisas mais específicas. Tem muitos espiritualistas que não acreditam em reencarnação, tem espiritualista que não acredita na ideia de evolução, né? Pensa que você depois pode ser inserido de novo no grande todo. Então, tem muitas vertentes espiritualistas